Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e estamos aí construindo o saber. Preparamos de forma exclusiva para você que está pleiteando as carreiras bancárias uma série de assuntos matemáticos. Hoje, nossa aula 13, galera. E o que nós vamos falar nesta aula, professor? Progressão geométrica. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, recomendo dê uma pausa no vídeo, volte, assista às aulas anteriores, porque elas são complementares, galera. Uma complementa a outra. É muito importante dominarmos bem esses assuntos. Então, vem comigo falando hoje de progressão geométrica. Então, na aula de hoje, nós vamos falar, além da definição do que é uma progressão geométrica, vamos aprender a calcular a razão de uma progressão geométrica, o termo geral de uma progressão geométrica, a condição de existência de uma progressão geométrica e também como que se calcula a soma dos termos de uma progressão geométrica. Beleza? E de praxe, para finalizar, a gente resolve uma bateria de exercícios que já foram cobrados nos mais diversos concursos aí. Então vamos lá, começando com o conceito, né, do que é uma progressão geométrica. Na aula de progressão aritmética, nós definimos o que é uma sequência, né? Nós falamos que uma sequência é uma ordenação de valores, no caso de números, né, sequência numérica, de números que podem ser crescente, decrescente, ou pode seguir aí uma ordem aleatória, desde que fundamentada numa lei de formação. Então veja bem, é a lei de formação desses valores que vai nominar qual é a ação que nós estamos envolvida, ok? Então quando essa sequência obedece os termos que eu vou colocar agora, ela vai ser uma progressão geométrica. E a palavra progressão, ela não pode ser entendida necessariamente como algo que está aumentando, tá, gente? É uma forma de nós associarmos a algo que está sofrendo uma variação, que pode progredir tanto para mais, como pode progredir para menos, ok? Beleza. Então nós temos aqui que progressão geométrica é toda sequência de números não nulos, certo? Não pode ser zero, na qual a partir do segundo termo, então o primeiro não é considerado, a partir do segundo termo, o quociente da divisão de cada termo pelo seu precedente é constante. Quociente, gente. Quociente é o resultado de uma divisão, tá? Então, quando eu divido um valor por outro, eu tenho um quociente. A palavra quociente nos remete à ideia de divisão. Em outras palavras, se eu pegar um termo e dividir pelo que vem antes dele, imediatamente antes, o valor que nós vamos encontrar é uma constante. Então, se eu dividir o segundo pelo primeiro, por exemplo, eu encontrei esse canetão. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, o que eu vou encontrar? O canetão. Se eu dividir o quarto pelo terceiro, canetão. Se eu dividir o 20º pelo 19º, resposta, canetão. Ou seja, qualquer termo que eu dividir pelo que vier imediatamente antes dele, vai dar sempre a mesma resposta. Tranquilo? Beleza, professor. Então isso que é progressão geométrica é uma sequência de valores na qual a divisão de um determinado valor pelo que vem antes dele vai dar sempre o mesmo resultado. Isso é uma das definições. Mas assim como a progressão aritmética também tem duas definições. Qual seria a segunda? Agora é o contrário. Agora, ao invés de pensar em divisão, eu falo em multiplicação. Então cada um dos seus termos, exceto o primeiro, tá? Porque o primeiro não tem nenhum que vem antes dele, tá? É igual ao precedente multiplicado por uma constante. Olha só agora a ideia de multiplicação. Eu posso dizer então que o segundo é igual ao primeiro multiplicado pelo canetão? Isso. Posso dizer que o terceiro é igual ao segundo multiplicado pelo canetão? Sim. O 10º é igual ao 9º multiplicado pelo canetão? O 20º é igual ao 19º multiplicado pelo canetão? Exatamente. Então eu posso trabalhar tanto com a ideia de divisão quanto com a ideia de multiplicação. Beleza?
Ou seja, quando eu tiver uma sequência de valores onde qualquer valor é igual ao anterior multiplicado por uma constante, eu tenho também uma progressão geométrica. Beleza, professor. E essa constante, ela recebe o nome de razão, tá? Então aqui, ó, razão de uma progressão geométrica. Mas chamo a atenção de vocês para a diferença de representação. Na progressão aritmética, nós representávamos razão com a letra R. Na progressão geométrica, nós representamos razão com a letra Q. Então fique atento, porque não vai mais aparecer o R aqui, tá? Quando falar razão, não é R, é Q, tá? Na aritmética é R. Beleza, sanado essa dúvida, vamos lá. Exemplo, olha só, eu tenho uma sequência. Qual é a razão dessa progressão aqui? É só dividir. 10 dividido por 5, 2. 20 dividido por 10, 2. 40 dividido por 22. Então a razão é 2. Observa, constante. Aqui, professor, é tudo igual. Mas divida. 8 por 8, 1. 8 por 8, 1. 8 por 8, 1. Então a razão é 1. Tá? Se eu dividir um termo pelo anterior, vai dar sempre o mesmo valor. Maravilha. Aqui, 27, 9, 3, 1 sobre 3, 1 sobre 9. Nesse caso, eu vou ter 9 dividido por 27 e não 27 por 9. É o segundo pelo primeiro e não o primeiro pelo segundo. Então 9 dividido por 27 é 1/3. 3 dividido por 9 é 1/3. 1/3 dividido por 3 vai dar 1/3. Tá? Então, razão 1/3. Aliás, aqui faltou um 1 aqui antes de 1/3, né? Faltou um 1 aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando. 2 menos 6, 18 menos 5, menos 54, 162. Observem, pessoal, que essa progressão aqui, ela hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, vai nos dar a ideia de quê? De uma razão negativa. Por que que ela vai ser negativa? Porque pela alternância dos sinais. Olha só, 2, 6, 18, 54, 162. Se eu dividir 6 por 2, dá 3. Se eu dividir 18 por 6, dá 3. Se eu dividir 54 por 18, dá 3. Tá, o valor absoluto é 3. Mas e o sinal, professor? O sinal, a gente faz jogo de sinal, né? Menos com mais é menos. Por isso que ficou menos 3. E aí, partindo do princípio que a progressão pode ser uma multiplicação, quando eu multiplico 2 por menos 3, me dá menos 6, certo? Quando eu multiplico menos 6 com menos 3, vai me dar 18, porque menos com menos é mais. Quando eu multiplico 18 por menos 3, mais com menos dá menos. E 18 vezes 3 é 54. Então observem que a progressão vai ser hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa. Nesse primeiro caso aqui, razão maior que zero, a minha progressão ela é crescente. Nesse caso, como a razão é 1, razão igual a 1, ela vai ser uma constante, tá? Nesse caso, como a razão é um número menor que 1, maior que 0, mas menor que 1, né? No caso aqui um número decimal, eu vou ter aqui uma razão decrescente, ok? E quando eu tiver uma razão negativa, ela vai ser uma razão menor que 0, ela vai ser alternante, tá? Alternante. Então, nesse caso, eu tenho 4 tipos de classificação para minha progressão geométrica. Lembram, na PA eu só tinha 3. Crescente, decrescente e constante. Aqui eu tenho crescente, decrescente, constante e alternante, toda vez que a razão for negativa. Beleza? Bom, conhecido isso, vamos para o termo geral de uma progressão. O termo geral da progressão, ele está baseado na sua definição. Lembram que qualquer termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante, então eu posso dizer que o segundo é igual ao primeiro vezes a razão, que é a constante. Tá, vezes a razão elevado a 1. Uma vezes a razão. Tranquilo. Quem é o terceiro? É o anterior, que é o segundo, vezes a constante. Beleza. Mas, professor, o segundo não é igual ao primeiro vezes a razão? Se eu substituir no lugar dele isso aqui, o que vai dar? Vamos lá? Olha só. Vai ficar assim, ó. Isso aqui, ó,
A1 vezes Q é o segundo, tá? É o segundo. Só que Q vezes Q, gente, dá Q ao quadrado. Então, conclusão. O terceiro é A1 vezes Q ao quadrado. Maravilha. Quem vai ser o quarto? O quarto é igual ao anterior multiplicado pela constante. O anterior do 4 é o 3. Mas o 3 não é A1 vezes Q ao quadrado? Sim, vamos substituir? Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. No lugar do A3 eu coloco A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Q ao quadrado vezes Q, 2 mais 1, 3. Vai dar Q a terceira. E assim por diante. Qual é o padrão que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando aqui era 2, o expoente aqui era 1. Quando aqui era 3, o expoente aqui era 2. Quando aqui foi 4, o expoente foi 3. E se por acaso aqui fosse 10, qual seria o expoente, galera? Isso mesmo, 9. Uma unidade a menos. Sempre assim, professor? Sempre assim. Um termo de uma progressão é igual ao primeiro, multiplicado pela razão, e o expoente dessa razão vai ser sempre uma unidade a menos. Se aqui é 10, lá é 9. Se aqui é 15, lá é 14. Se aqui é 36, lá é 35. E assim por diante. Ok? Beleza. Conclusão. Generalizando, nós temos que qualquer termo da progressão é igual ao primeiro vezes a razão elevado a uma unidade a menos. Por isso que ficou n menos 1. Beleza? O AN é o termo geral, ou último termo, né? O A1 é o primeiro, o N é o número de termos e o Q é a razão. Beleza? Entendido isso, vamos para a prática. Olha só. Primeiro exemplo aqui, Banca CES Gran Rio, temos o seguinte. Considere a sequência numérica cujo termo geral é dada por AN igual a 2 elevado a 1 menos 3N. Para N maior ou igual a 1, essa sequência numérica é uma progressão. Aí eu tenho que ver qual progressão é, se é geométrica, se é aritmética e qual seria a razão dela. Beleza. Bom, veja bem, gente, só pela forma escrita, tá? AN é igual a 2 elevado a 1 menos 3N. Só pelo fato do N estar aqui no expoente, gente, já indica aí uma situação de progressão, porque é uma potência e potência. O que é potência? Potência é nada mais, nada menos do que a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, se eu multiplico o 3 vezes o 3 5 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso é 3 elevado a 5. Tá? Então a potência é uma forma de nós representarmos o produto de um mesmo valor, uma certa quantidade de vezes, tá? Expressa pelo expoente. Sendo assim, como se trata de uma potência de uma multiplicação, e nós usamos o termo multiplicação aonde? Na PA ou na PG? Na PA. Na PA não. Na PA é soma ou subtração. A PG é multiplicação ou divisão. Então só por isso eu já descarto em ser aritmética aqui. Beleza? Não é nem D nem E. Vai ser uma dessas. Mas vamos lá. Como ele falou que N tem que ser maior ou igual a 1, vamos substituir. Eu tenho aqui, ó, a N igual a 2, 1 menos 3 vezes, eu vou colocar 1 primeiro. 3 vezes 1. Então eu vou ter aqui, a N é igual a 2 elevado. 3 vezes 1, 3. 1 menos 3, menos 2. 2 elevado a menos 2. Galera, lembram das regras de potenciação? Quando eu tenho um expoente negativo, indica que eu tenho que fazer a inversão da base. O que é inverter a base? É pegar o termo que está embaixo, passar para cima, o termo que está em cima, passar para baixo e trocar o sinal do expoente. Ok? Então, professor, mas não tem nada embaixo do 2. Quando não tem nada, é 1. Então eu tenho que, na verdade, isso aqui é igual a N é igual a 1 sobre 2 ao quadrado,
que é a mesma coisa de 1 sobre 4. Opa! Beleza, ó, eu inverti, passei o 2 para baixo e o sinal ficou positivo. Então, nesse caso aqui, quando o n é 1, vou colocar até 1 no lugar do n aqui, ó, A1, porque eu substituí o n por 1, deu 1 sobre 4. Então, o primeiro termo da sequência é 1 sobre 4. Segundo termo, agora eu vou colocar 2, tá? N2. Professor, não pode ser 1,5? Não, gente. Por quê? Porque o n é quantidade de termos. E quantidade de termos se representa sempre em números inteiros. Ou eu tenho 1, ou eu tenho 2, ou eu tenho 3, 4, 5. Eu não tenho 2 termos e meio, 3 termos e meio. É sempre valores inteiros, ok? Então agora vamos fazer para o n igual a 2. Então eu vou ter A2 igual a 2 elevado a 1 menos 3 vezes 2. Coloquei o 2 agora no lugar do n. Então eu vou ter que o meu segundo termo é igual a 2, 3 vezes 2, 6. 1 menos 6 vai dar menos 5, certo? Menos 5. Então, menos 5, lembram da regra de potenciação? Inverte, faz a inversão da base e fica positivo. Isso é igual a 1 sobre 2 elevado a 5, e 2 elevado a 5 é 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, o meu segundo termo já é o 32. Galera, eu nem preciso fazer o terceiro. Por quê? Porque a pergunta era se era uma progressão. Eu já sei que é geométrica, certo? Porque é um produto. Agora, para achar a razão, que é o que ele quer saber aqui, basta eu conhecer 2 termos sequenciais. O que é a razão? Razão é um termo dividido pelo outro, ou seja, o segundo dividido pelo primeiro. Então a razão vai ser igual. Segundo, 1 sobre 32. Primeiro, 1 sobre 4. Divisão de fração, como que eu procedo? Conserva a primeira, passa multiplicando e inverte a segunda. Então a razão vai ser igual a conserva a primeira, passa multiplicando e inverte a segunda. 1 sobre 4, 4 sobre 1. Simplificando o 4 com 32, eu vou ter que a razão é igual a 1 sobre 8. Portanto, está aqui resposta letra A, é uma progressão geométrica cuja razão é 1 sobre 8. Passa a régua, fecha a conta. Beleza? Então está aí um exercício na qual nós simplesmente utilizamos os conceitos de progressão, nem precisamos usar a fórmula do termo geral. Na verdade, nós usamos só o conceito de razão, né, para poder encontrar. Lembrando, razão é sempre um termo dividido pelo anterior. Maravilha! Vamos para mais um exemplo aqui? Considere a progressão geométrica finita. A1, A2, A3, tal, A11, A12. Finita! Finita. Tem fim. Tem uma quantidade de termos determinado. Então, quantos termos eu tenho aqui? Termos N. 12. Professor, como o senhor sabe que é 12? Olha aqui, ó, o último termo, 12. Ó, ele colocou a sequência. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo. Você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.